Às vezes, o maior ato de coragem não é gritar, não é impor ou vencer uma briga, mas é o de permanecer em silêncio e manter fiel ao que nós somos. No mundo em que todos correm por aplausos, por agradar, por convencer, manter a integridade tornou-se um ato de resistência. Nesta aula, nós vamos refletir um pouco sobre o preço que nós pagamos por algumas coisas que não compensam. Nós vamos refletir aqui sobre a liberdade de não negociar os nossos valores. Nós vamos refletir sobre a vontade que precisamos construir dia após dia para manter pensamento, palavra e ação ligados e coerentes entre si. Não é fácil, requer hábito e é desenvolvido com o tempo. Vamos, portanto, refletir na coragem silenciosa de ser quem nós somos. Vamos lá, juntos? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu, no teu, no nosso canal Supera-te a Ti Mesmo. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade então ao conjunto de vídeos intitulado Estudo do Viver, inspirado na obra Arte de Viver, do filósofo estoico Epíteto, na interpretação de Sherry Label. Lembrando que na descrição desse vídeo encontra-se o link para que você possa estar adquirindo esta obra, como também há o link para a playlist completa desse estudo. Lembrando que os capítulos que inspiraram o vídeo de hoje também se encontram na descrição desse vídeo. Portanto, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre a coragem silenciosa de ser quem se é. Vamos refletir sobre integridade, sobre dignidade e sobre coerência, que são palavras que estão intimamente ligadas e que, convenhamos, hoje nós carecemos tanto delas, carecemos dessa unidade, carecemos dessa união com todas as partes que formam o nosso ser e carecemos, portanto, de coerência. Vamos refletir um pouquinho sobre os impactos que isso tem na nossa vida e como nós podemos, a cada ação, sermos então mais íntegros e mais coerentes? Vamos juntos? Bom, iniciemos o nosso vídeo com a seguinte reflexão. Precisamos saber escolher o que vale a pena. Nós temos que entender que nada vem sem algum esforço. Tudo tem o seu preço. Então, nós devemos entender que tudo que se nós queremos, é aquele ditado, né? Se nós queremos colher algo, nós precisamos plantar. Ponto. Só que nós devemos entender que nem todo esforço vale a pena. Existem algumas coisas que nós pagamos, que nós plantamos e que não seria bom nós colhermos. Nós devemos saber discernir isso e entender o que seria melhor para nós e o que nós deveríamos então plantar e o que nós não deveríamos plantar. Nós deveríamos entender que existem coisas que nós pagamos com a nossa própria alma. E isso é uma maneira simbólica de dizer o quê? Nós corrompemos a nossa integridade. E integridade nada mais nada menos do que essa capacidade de mantermos unidos as nossas partes, corpo, mente e alma, unidas, conectadas. Por exemplo, quando nós elogiamos alguém que nós não respeitamos, porque aquela pessoa, estamos ali puxando um saco e ela pode me ver melhor, ela pode me ajudar com aquilo. Nós estamos pagando um preço da nossa dignidade altíssima. Observe, elogiar alguém que nós não respeitamos porque queremos puxar um saco para termos algum benefício. Isso é um preço muito alto. Por quê? Porque nós estamos dizendo para o nosso inconsciente que mesmo que aquela pessoa não tenha virtude, eu vou passar uma falsidade, porque essa falsidade pode me ajudar a conseguir algo. Então, no fim, eu não prezo pela verdade. No fim, eu não estou prezando pela construção de uma virtude, porque não importa construir ou não essa virtude, o que me importa é eu aparentar ser uma pessoa que elogia, aparentar ser uma pessoa que visualiza isso. Entende? O real ele vai sendo deixado para trás. E ao invés de valorizarmos o verdadeiro, nós valorizamos as aparências e as ilusões. E devemos entender o seguinte: viver com dignidade, uma pessoa digna,
é necessário que ela viva com integridade. Então nós precisamos escolher aquilo que nós queremos para a nossa vida. E entender que existem escolhas que nós fazemos que corrompem com as nossas virtudes, que corrompem com o nosso desenvolvimento. Aqui eu dei um exemplo, mas existem vários outros e é muito fácil de identificar eles quando nós analisamos e observamos que ficou um vazio. É como se o nosso coração, a nossa alma se sentisse esvaziada. É como se nós tivéssemos tirado dela para então fornecer algo. E isso acaba criando um vazio interior muito grande. E que, de novo, nós fazemos isso diariamente, inconscientemente. Essa mentirinha aqui não vai ter impacto nenhum. Essa omissão aqui também não vai ter impacto nenhum. No momento em que eu poderia ter falado, em que eu poderia ter exposto a minha opinião, não vou porque eu tô com preguiça, não tô com vontade de debater, não tô com vontade de me expor e assim por diante. Então são situações que a gente não observa e que tem um impacto muito grande na nossa vida e na vida dos outros. E devemos entender que aquilo que parece ser vantagem pode ser muitas vezes a renúncia de nós mesmos, a renúncia dos nossos valores, a renúncia da nossa virtude, a renúncia da nossa sabedoria. Então tenhamos a cautela ao fazer as nossas escolhas e visualizemos que existem situações que não compensam o preço. O preço às vezes é muito alto e nós devemos visualizar isso antes de fazer as nossas ações. Seguindo o nosso vídeo, um próximo tópico bastante importante que refletimos em vídeos anteriores é a respeito de que a virtude é o único progresso que vai nos libertar. Qual a melhor maneira de nos prepararmos para o futuro? É nos desenvolvermos como seres humanos. Um ser humano que desenvolve as suas virtudes, que desenvolve as suas habilidades, ele tem capacidade de lidar com qualquer problema. Um ser humano que ele carece dessas virtudes, ele carece dessa sabedoria, ele vai ter dificuldade de lidar com esses problemas. Então é muito importante que nós desenvolvemos a bondade, que nós desenvolvemos a paciência, que nós desenvolvemos a generosidade e assim por diante. É importante que a gente as desenvolva para que sejamos cada vez mais conectados com a nossa alma e conectados com o mundo afora, entregando respostas verdadeiramente humanas, né? E nós devemos entender que a prosperidade, você já pensou sobre isso? O que é um ser humano próspero, né? Essa prosperidade não é a capacidade de ter bens materiais. Prosperidade não é medida com isso. Quantos seres que têm bens materiais, mas não são seres humanos prósperos? E quantos que não têm e que são prósperos? O que vem a ser prosperidade? Prosperidade, de novo, não é a capacidade de reunir bens materiais, mas é a capacidade de ser íntegro, de ter alinhamento interno, corpo, mente e alma. É aquele que, através desses planos, ele consegue coesão, uma ligação muito firme e ele é coerente com as suas ações. Uma pessoa que ela é próspera, ela se desenvolve a cada momento porque ela busca a cada momento expandir a si mesma. E quando a gente fala de expandir a si mesma, é cada vez mais ter mais virtude, mais sabedoria e mais valor para o mundo, integrando sempre, né? E isso é uma questão bastante interessante, que é tanto de entregar, de doar algo, quanto de integrar. Entregar vem de unir, né? Então isso é muito interessante, né? Da integração entre as pessoas, entre os costumes, entre as culturas. Não nega-se, não se coloca oposições, mas observa-se que tudo é complementar e que tudo tem uma união. Isso é um homem sábio. Dizem que o homem intelectual, quanto mais conhecimento tem, mais arrogante ele fica. E o verdadeiro sábio, quanto mais conhecimento ele tem, mais humilde ele fica. E isso é algo que nós devemos refletir. Temos ficado mais humilde com o passar do tempo ou temos ficado mais arrogante com o passar do tempo? É algo que nos ajuda bastante a termos um choque de realidade e fazermos uma autoanálise. E devemos aqui entender, não é uma conversa que estamos falando do futuro, amanhã você sim, no próximo mês eu vou ser sim, semana que vem. Não, é de pensarmos no seguinte, aqui agora, nesse momento, assistindo esse vídeo, como eu posso ser mais virtuoso? Depois desse vídeo eu vou ao trabalho. Como que eu posso no meu trabalho ser mais virtuoso? É no momento presente. Estar ali e pensar, como que aqui eu posso ser mais virtuoso? É com mais organização, é com mais presença, é com mais dedicação, é com mais amor, é com mais abraço? Essa é uma pergunta fundamental que nós deveríamos estar fazendo a todo momento.
porque isso traz presença, valoriza o momento de agora, que é o que nós temos, e é uma pergunta simples e que é como se causasse um chamamento para nossa alma, para o nosso coração, dizendo: ei, eu quero me conectar com você, eu quero me conectar com o eu divino que há dentro de mim. Então, como que nesse momento eu posso ser mais virtuoso? Isso é uma pergunta que tem uma capacidade de nos ajudar que vocês não têm ideia. Uma briga vai acontecer. Você está vendo que aquela situação ela vai desencadear alguma coisa. Faça esse exercício. No momento da cólera, traga essa pergunta à tona. Como eu posso ser mais virtuoso aqui? Como eu posso ser mais virtuoso aqui? E você vai ver que talvez o silêncio te ajude. Que venha uma serenidade. Que talvez naquele momento, talvez você não fique sereno. Venha realmente aquela emoção da cólera e você fala, agora não. Num outro momento. Posteriormente. Me perdoe, e assim por diante. Agora, se nós não temos esse eixo de equilíbrio dentro de nós, estaremos realmente escravos dessas emoções que são passageiras. Entendamos, nós não somos a raiva, nós não somos a cólera. Ela vem e volta. E nós devemos entender que há algo dentro de nós que deve ser constante e fixo, que deve ser justamente esse centro que nos ajuda a organizar a nossa vida. Sem ele, somos escravos. Por isso, o desenvolvimento das virtudes traz para nós liberdade. E aqui chegamos num ponto muito importante do nosso vídeo, que é extremamente difícil, eu concordo, que é a respeito da coerência. A coerência entre pensamento, palavra e ação. Existem mais pessoas carismáticas do que pessoas coerentes. Há uma diferença, o carisma e a coerência. E vamos mais do que isso, a incoerência, quando alguma dessas coisas está desalinhada, gera fonte de ansiedade para nós. É como se nós disséssemos algo e estivéssemos pensando justamente o contrário. Fazemos algo, mas a nossa palavra não condiz com aquilo. E isso gera quebra. E isso gera ansiedade. Porque no fundo nós sabemos que há algo de errado. E nós devemos entender, como nós vimos anteriormente, que para ser digno é necessário ser íntegro. E para ser íntegro é necessário ser coerente. Que todas as coisas estejam alinhadas com o propósito. A minha palavra ela tem que representar a minha ação, que tem que representar meu pensamento, que representa a minha palavra, que representa a minha ação e assim por diante. Tudo conectado. Os meus hábitos e assim por diante. Então, nós devemos entender aqui que quando nós dizemos e fazemos algo em oposição, que não estão ligados entre si, isso gera conflito interno. E que nós devemos buscar ser coerentes a todo momento. E que, convenhamos, é mais difícil ser coerente do que parecer correto. E hoje, na nossa sociedade, nós valorizamos parecer correto para os outros. Eu quero parecer correto, eu quero ser valorizado, eu quero ser aplaudido, eu quero ser aceito. E isso, às vezes, como nós refletimos no início do vídeo, paga um preço muito alto. É preferível que nós fiquemos sozinhos do que nós fiquemos numa multidão renunciando a nós mesmos. Renunciando aos nossos valores, renunciando à nossa virtude, renunciando à nossa integridade. Então é nesse momento em que nós devemos pensar o seguinte: para desenvolvermos a coerência, nós precisamos ter a sabedoria de identificar o que é bom e o que não é, do que nos desenvolve e daquilo que nos desenvolve. E mais do que tudo isso, entender que se eu penso algo, eu vou fazer aquilo. Se eu estou falando aquilo, eu vou fazer. Então eu vou ser uma pessoa mais paciente. Então comece com a paciência agora. Se no seu pensamento você quer ser uma pessoa mais virtuosa, então nas suas palavras distribua mais virtude e nas suas ações também, gradativamente. Não é começar no pensamento, falar em palavras e não ter ações. De novo, eu posso virar e falar assim, eu vou fazer tal construção que vai revolucionar não sei o quê. Aonde está essa construção? Cadê essa revolução? Ela começou dentro de você? Essa revolução já começou interiormente? Porque tudo que vem para fora é um reflexo do que há dentro de nós. Por vossas obras vos conhecerei. Então a nós convém pensarmos um pouco sobre isso e entendermos que é difícil. Não é fácil sermos coerentes, mas é um hábito que pode ser desenvolvido com a prática. E por fim, porém não menos importante, para juntarmos tudo isso daqui,
devemos ter a paciência de entender que devemos buscar o bem com perseverança, com ardor, mas sem querermos ser perfeitos de início. Esse é um conselho muito sábio que Epíteto nos diz. Busquemos o bem com ardor, com vontade, mas não queremos ser perfeitos já logo de início. Ele vai nos dizer: a vida virtuosa não exige que sejamos infalíveis, mas que nós tenhamos honestidade nas nossas intenções. Nós somos seres humanos falhos, não vamos conseguir ser 100% perfeitos a todo momento, mas nós devemos ter dentro de nós a honestidade que não, realmente eu estou querendo fazer o melhor. E ele diz, a virtude exige esforço e coragem, mas não a perfeição. Então, muitas das vezes, nós focamos em querer ser perfeitos e esquecemos de nos esforçar e de sermos corajosos, de vencermos a nós mesmos, de superarmos a nós mesmos. Observem isso, é uma boa meditação. Quantas vezes focamos em ser perfeitos e esquecemos de nos esforçar e de termos coragem, né? E devemos entender que se a gente cair, tudo bem, devemos levantar com humildade, analisar os erros que nós cometemos e seguir em frente, continuar na direção do bem, entender por que caímos, aonde foi que nós falhamos, o que nos faltou e seguir. Muitas das vezes nós caímos justamente por falta de dialogarmos conosco, de observarmos o que estava faltando, talvez foi uma falta de prudência, foi uma falta de uma escolha sábia e assim por diante. E ele vai dizer, o fracasso moral não está em cair, mas em desistir de tentar. E quantas vezes nós desistimos de tentar de nós mesmos? Ah, não, mas esse negócio de coerência, de integridade é tão difícil. Ah, não, de manter dentro de nós essa unidade, essa conexão, isso é muito difícil. E nós acabamos desistindo. E é essa desistência que reflete o fracasso moral. E não o nosso erro. O erro faz parte do nosso aprendizado. E nós precisamos tirar da nossa cabeça de que ele é ponto de instabilidade, que ele é ponto de não nos ajudar no caminho do bem. De novo, ele pode ser instabilidade, ele pode ser algo que não nos ajude no caminho do bem, desde que nós paremos. Errou, parou. Agora, um erro que é analisado, observado e refletido, portanto, ele pode sim nos ajudar no caminho do bem. E entender isso. De novo, o fracasso moral não vem do erro, mas da desistência após esse erro. E mais do que tudo que a gente comentou, é entender que, mais do que a performance, o quanto que nós vamos conseguir, é a direção que nós estamos tomando. Se você colocou na sua cabeça que você quer ser uma pessoa melhor e você está nessa direção, independentemente se você está indo rápido demais ou devagar demais, o que importa é a direção, é o caminho. Ah, então você está dizendo que eu de vez em quando dar uma paradinha. Não é ficar parado, mas é sempre ter a ideia de sem pressa, mas também sem pausa. E não nos preocuparmos em, nossa, amanhã eu já vou ser paciente com todo mundo, que eu não sei o que tem. De novo, não foque na performance, mas foque na direção. Observe seus erros, veja ali os momentos e cresça como ser humano. Assim, para encerrarmos o nosso vídeo, que possamos entender que o que nos sustenta não são os aplausos nem os resultados, mas em saber que nós estamos mantendo a nossa fidelidade a nós mesmos. Somos fiéis a nós mesmos, aos nossos valores, à nossa virtude, à nossa sabedoria. Devemos entender que ser quem é, exige que nós pensemos, que nós façamos e que nós hajamos com integridade, com conexão em cada uma dessas partes. É um caminho de bastante silêncio, porque requer análise interior e de muita coragem. E que a gente tenha, então, a coragem de ser inteiro, que a gente consiga unir cada uma dessas partes, corpo, mente e alma, e entender que essa coragem silenciosa de ser quem é algo que vai nos trazer serenidade e equilíbrio interior. Que possamos todos juntos ter a capacidade, unida com a coragem e com o silêncio, de fazermos essa análise e de sempre mantermos o nosso eixo interno dos nossos valores, da nossa virtude, da nossa sabedoria, sempre conectado com tudo que formos, então, integrar ao mundo. Um beijo no coração de vocês, espero que esse vídeo tenha sido útil.
Nos vemos na próxima semana, dando continuidade às nossas reflexões. Um beijo a todos e até o próximo vídeo.